Prazer é meu, tudo bom? Logo mais a gente vai ter um momentinho ali para vocês se apresentarem melhor. Então bora lá começar o nosso encontro. Hoje chegamos aqui ao encontro 2 da nossa jornada no programa Brasil Mais. Então vai ser um encontro onde vamos falar sobre inovação, produtividade e indicadores, que já é um tema que eu abordei um pouquinho com vocês lá naquele primeiro encontro. Hoje a gente aprofunda um pouquinho mais sobre isso. Então, é um encontro onde eu realizo, como falei para vocês, encontro coletivo com os empresários que estou acompanhando neste ciclo. Então, vou servir aqui como moderadora para vocês. E vai ser um encontro tanto de palestras inspiracionais em temas importantes que a gente vai abordar hoje e também a questão da importância da gestão por indicadores. Então agora é o nosso momento de apresentação dos participantes. Eu gostaria que quando cada um fosse falar, abrisse a câmera também e cerca de um minutinho aí para você falar seu nome da sua empresa, área de atuação da sua empresa, qual produto, serviço você oferece, aonde fica localizada a sua empresa e vocês podem começar. Perfeito. Meu nome é Edson Ferreira Pacheco, o nome da minha empresa é TK Alimentos, nome fantasia é Bonsai Cozinha Oriental e a gente atua no ramo de alimentação, serviço. Temos um restaurante japonês e fica localizado em Goiânia, no setor marista. Ótimo, obrigada, Edson. Johnny? Então, eu tenho uma loja de sex shop, são duas, uma em Goiânia e uma em Brasília, e a gente abriu a loja física esse ano na Anhanguera, no centro, e nós estamos no mercado há 2 anos, é Delmet Sex Shop. Eu venho da área de eventos, e na pandemia nos reinventamos aí para não ficar parado e abrimos esse negócio. Johnny, Renato, você consegue ouvir? Ela está com o microfone fechado ali, não sei se ela está conseguindo entrar. De qualquer forma, vamos dar continuidade aqui então. Se mais alguém tiver interesse em participar, depois a gente abre esse momento de novo. Então, bora lá. Vou falar um pouquinho então sobre inovação e produtividade. E antes disso, passar Vocês conseguem me escutar? O áudio aqui às vezes trava um pouquinho. Ok. Vou compartilhar um vídeo com vocês. Me informe, por favor, se o vídeo reproduziu o vídeo. Aparece para vocês? Parece sim. Parece. Eu vou dar play e aí, na hora que começar, vocês confirmam para mim, por favor, se o áudio está saindo, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo! O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro. É não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual.
Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido para você e tente colocar em prática. Segundo ponto, registre, anote tudo. Muitos empreendedores não têm o hábito de deixar um registro, deixar uma memória de ideias que podem parecer malucas, mas tenham certeza, uma dessas ideias pode resolver algum problema. Não só as suas, mas de parceiros, de colaboradores, de amigos, que de repente podem trazer alguma solução para problemas que você está enfrentando. Porque pensar diferente não é somente com você, não é somente o empreendedor. E é importante estar aberto para outras possibilidades, para novos olhares. Tire a venda. Então, registre tudo. É a segunda dica. Terceiro ponto, faça diferente. Desconstrua um pouco o processo. Tá sem som. Isso diz muito Saiu o sobre áudio, você. parou. Sai do... Oi, deixa eu tentar de novo aqui. Vocês conseguiram escutar pelo menos o começo do vídeo ou não? Sim, até agora sim, até agora. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo! O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. O pessoal pediu para tirar o piso lá do Vinícius Toledo. Vou te passar o endereço certinho, mas vai ter que tirar amanhã. Bom, deu algum erro aqui no vídeo, ele não reproduz de jeito nenhum. Vou enviar para vocês depois. E a gente continua aqui, porque senão perde muito tempo de vocês. A tela foi compartilhada? Chegou aí? Sim. Chegou. Ok, então bora lá. Bom, o vídeo ele falava questão de buscar por inovação, por novas ideias, analisar, às vezes mudar um pouco de ambiente para conseguir clarear esses pontos. E eu vou enviar todo esse material para vocês depois, porque não sei por que aconteceu isso aqui, dos outros ciclos que a gente acompanhou, reproduzia muito bem, mas hoje o computador decidiu não colaborar. Mas bora lá. Bom, então pegando o gancho aí dos norteadores para a discussão desse tema, falar um pouco então sobre a questão de mudanças recentes na sociedade, né? Se vocês notaram essas mudanças do consumidor, da forma de consumir, nos hábitos. Então um pouco do que a gente vem falando aqui com empresários e acompanhando a questão de pandemia, mudou um pouco o comportamento do consumidor também. Então, dentro dessas mudanças, teve o impacto da pandemia, principalmente na saúde, mas mudou também o comportamento de compra, de consumo. O e-commerce nunca foi tão essencial quanto agora. Hoje todos querem receber suas compras em casa. O delivery, a praticidade, ele ganhou ali um enfoque muito maior, né? E a questão da tecnologia, o impacto dela no modelo de consumo influenciou muito. Então, como tudo está acontecendo de uma forma tão rápida nos últimos tempos, isso, de certa forma, facilitou a questão da venda para vocês também, né?
E, como eu falei, o empoderamento do consumidor. Então, hoje, o consumidor de vocês, ele tem um poder de escolha mais rápido, ele consegue visualizar mais oportunidades. Então, é necessário oferecer para esse consumidor o que ele deseja com acessibilidade, praticidade, oferecendo a oportunidade de vivenciar boas experiências de compras, com informações e soluções que possam satisfazer essas necessidades, né? E esses produtos, enfim. Então, com as mídias sociais e essa velocidade extraordinária que tudo é oferecido através delas, facilitou o acesso a essas informações, ao compartilhamento de boas e más experiências. Hoje, provavelmente, o consumidor de vocês deve procurar na internet alguma avaliação, reparar nos comentários das publicações de vocês se tem algum feedback negativo, porque isso, de certa forma, já influencia muito ali, né, na decisão de compra dele. Então, o consumidor ele está mais ativo, mais atento. E é inegável, então, que a tecnologia ela tem tornado o dia a dia mais eficiente e o empresário que não acompanha isso, ele acaba ficando um pouco para trás. A gente sentiu muito isso com a pandemia, com o lockdown. Quem não esteve vendendo seus serviços através do delivery, né, de forma online, teve uma dificuldade muito grande nesse período. Deixa eu aceitar só mais um empresário que entrou aqui. Tá? Isso. Bom, então, como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia? Melhorando a comunicação, melhorando a integração. Então, uma comunicação fluida pode impactar a visão até do funcionário, né? A forma como vocês trabalham aí dentro das empresas, fazer o funcionário se sentir parte da empresa. Com isso, eles podem propor e tentar melhorias nos processos de funcionamento, metas bem definidas. Se alguém quiser complementar um pouco disso, que percebeu no dia a dia de vocês, assim, nossa, passei por tal experiência, de fato, a tecnologia, essas mudanças impactaram muito. Se alguém quiser compartilhar um pouco da experiência, no momento agora. O meu negócio, ele é totalmente voltado para a tecnologia. Esse ano a gente abriu a loja física na Anhanguera, mas representa pouco do faturamento. Então a gente já começou um e-commerce de forma online e, né, o momento ajudou a acelerar essa questão, e também eu acho que é um produto interessante de ser vendido online por conta da situação do cliente ter um pouco de vergonha, de receio de chegar na loja e se sentir com vergonha, enfim. Então, essa questão online aí, para esse negócio, é bem interessante, e a pandemia acelerou esse crescimento aí, sem dúvida. Bom, vou falar um pouco sobre a produtividade, indicadores de desempenho. Então, esse assunto ele vai ser dividido em 3 blocos. O primeiro, produtividade. Então, primeiramente, a tela atualizou aí para vocês? Vou ficar confirmando isso de vez em quando, porque às vezes pode ser que a reprodução pare. Bom, então, por que ser mais produtivo? Né? Já diz o Paul Krugman, e ele é um economista norte-americano que em 1998 recebeu um prêmio Nobel de Economia. E ele disse uma frase muito importante que é: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Então, a capacidade de um país de elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. E essa frase, ela ressalta que o aumento da produtividade nas empresas é uma temática fundamental, não apenas para a competitividade de cada um, mas do país como um todo, promovendo melhoria na qualidade de vida de todos. Então, produtividade é algo que a gente vai trabalhar muito aqui, né, nessa jornada de vocês aqui no Sebrae. Então, afinal, né, o que seria essa produtividade que a gente tanto fala? Então, a produtividade seria a razão entre a quantidade de produtos produzidos e a quantidade de insumo utilizado para sua elaboração.
Então, seria a questão da produtividade da empresa, formas de medir quantos carros são montados por trabalhador em um dia, né, em uma montadora, quantos quilos de mel são produzidos por colmeia, quantos litros de leite são produzidos por vaca por hectare de uma fazenda, quantos pratos feitos são montados por hora por trabalhador em um restaurante, quantos sapatos são fabricados por hora em uma indústria. Então, assim, antes de pensar em quantidade de produto, porque não é só isso, né? Não, antes de pensar em quantos são feitos, pode-se pensar também no valor do que é produzido. Por exemplo, 2 fábricas produzem sapatos, 10 sapatos por hora, comparando aqui. E essa primeira fábrica, sapato feminino, bem básico, de um modelo muito semelhante a diversos outros que existem no mercado, seu preço final é de R$70. A segunda fábrica já produz sapatos de luxo, de uma marca conceituada, com design diferenciado. E essa fábrica, o sapato, ele chega aos consumidores por um preço de R$700. Então, nesse exemplo, as 2 indústrias fabricam a mesma quantidade de calçados, porém a segunda gera um valor bem maior que a primeira. Então, se essa quantidade de insumos utilizadas for semelhante, pode-se dizer que a segunda fábrica ela é bem mais produtiva que a primeira em termos de valor gerado, mesmo que em relação aos termos físicos, né, a quantidade de sapatos por hora sejam semelhantes. Então, assim, quando se quer comparar a produtividade de diferentes negócios, ou até mesmo analisar a produtividade de um agregado da economia de uma região, a solução encontrada é utilizar os fatores em comum em todos os negócios, tanto para o numerador produção, quanto para o denominador insumos. E para isso, os economistas utilizam essa fórmula aqui, de produtividade do trabalho é igual a valor adicionado por pessoa ocupada. Vou adicionar mais 2. Os que entraram aqui agora. Ok, vamos lá. Bom, então assim, só acho que esse pedacinho que não tinha aparecido para vocês da tela. Isso. Posso fazer uma colocação? Pode. Pode ser, Luciana. Boa noite, né? Você entrou por último, então Luciana, Éder e Renata, se conseguir, vocês entraram, já tinha passado aquele momento, foi um momento de apresentação dos empresários, então fala nome da empresa, o que vocês fazem na empresa e onde fica a localização da empresa de vocês. Tá. Minha empresa fica aqui em Goiânia, no Jardim Guanabara, é um supermercado. Assim, eu tenho várias funções aqui acumuladas. Muitas coisas, né? Gerenciamento, tudo, muita coisa. Bom, a minha colocação, quando você começou a falar de produtividade e comparou 2 fábricas que têm um produto com valor agregado diferente, é sobre o capital empregado para isso, né? Essa que produz a sandália de 70, com certeza ela usa uma matéria-prima e máquinas e tudo. O investimento para gerar esse produto é bem menor do que o outro, né? Tanto é que ele gera um produto, um valor agregado diferente. Sendo assim, a gente poderia considerar a produtividade só as unidades de sapato? Ficaria, a produtividade, eu relaciono um pouco a eficiência e eficácia, né? Se eu usar recursos muito altos, que despendem dinheiro, essa produtividade ela é questionada, né? Pensando em médio prazo, longo prazo de retorno, é isso que eu queria dizer. Certo. Bom, essa comparação que eles repassam para a gente, ela ressalta a questão da segunda empresa, ela ser mais produtiva em termos de valor agregado. Mas vai ter um momento que a gente vai acompanhar aqui na jornada que a gente vai utilizar esse cálculo que eles repassam para a gente, que eles falam que os economistas fizeram essa fórmula, então a gente vai calcular a produtividade da sua empresa. Então, no seu caso, como eu falei lá naquele primeiro encontro, o que vai estar ali dentro, que é algo que eu vou falar mais para o final desse encontro, mas já adiantando um pouco, para calcular a produtividade individual de cada um de vocês, né? No caso, a gente não vai comparar com outros, mas seria os custos que você tem
variáveis conforme a sua produção, os custos que você tem para manter o seu estabelecimento aberto, e esses custos variáveis aumentam e diminuem conforme o seu fluxo de venda. Então, a gente vai comparar o seu faturamento bruto com os custos variáveis e o número de pessoas ocupadas, né? Pessoas que trabalharam na empresa naquele período. Então, a gente faz esse cálculo e ele dá a produtividade da sua empresa. Então, a gente vai fazer toda essa análise lá no encontro 6. Mas eu concordo com o que você falou, sim, que questão de gastos, de investimento, ele tem essa diferenciação também. Não necessariamente sempre, né? Assim, é uma forma de se pensar, mas, por exemplo, no caso do nosso amigo aí do restaurante japonês, às vezes, no caso de restaurante, de alimentação, às vezes a pessoa com o mesmo tipo com o mesmo equipamento produz uma comida um pouco diferente, com os mesmos insumos, só que a clientela entende que aquele produto ou A ou B é superior e basicamente dois produtos muito parecidos tem diferença de 100, 200, 300, 400, 500% de um para o outro por conta de um outro estabelecimento, né? Exatamente. Às vezes existe essa diferença, né? Às vezes o mesmo produto, dependendo dos restaurantes, eles têm uma diferença de 200% de valores, né? Então, quando a gente for fazer essa análise de cada um de vocês, tem empresa que a gente acompanha que dá até um resultado muito, muito baixo ou muito pequeno. Às vezes o empresário, quando vê esse valor, ele assusta um pouco e com base nisso que a gente pretende trabalhar os dados que a gente utiliza, né? Então, assim, custos muito altos também vão impactar nesse número, faturamento muito baixo também. Então, quando a gente vai percebendo isso ali dentro da empresa, a gente começa a criar plano de ação, né, ferramentas para melhorar essa realidade. Então, quando a gente começa a trabalhar custos e percebe que o custo da empresa está muito alto, o que a gente pode fazer para aumentar o custo? Tem casos que não tem como mexer. Você já tem aquilo ali, você já tentou economizar unidade, fazer troca de fornecedor, tem casos que já não dá mais. A gente fala assim, dá para mexer em casos onde os empresários ainda não conseguiram trabalhar nisso. Então vai ser aumentar o faturamento, já que o meu custo é esse aqui, não dá para melhorar? Então vamos traçar ações para melhorar o faturamento de vocês, para, consequentemente, a produtividade da empresa ser maior também. Produtividade que eu falo, aquele valor final do indicador de produtividade, tá? Ok. Então, bora lá. Bom, então, para a gente saber se a empresa ela é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados, indicadores, fazer todo esse acompanhamento. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da avaliação do desempenho e dos indicadores. Um momentinho, por favor. Bom, então, por que medir e avaliar? Para comparar resultados, para traçar metas, para ter noção da expectativa e realidade de vocês. Então, essa questão de medir, entender e conhecer, a gente até puxa vocês para essa reflexão acima dessa frase. Está adequado? Vocês concordam que é preciso fazer essa mensuração para vocês entenderem melhor e essa compreensão sobre isso auxilia vocês, aumenta o poder de vocês de ação, de solucionar, certo? Então, assim, adequado, como, por que fazer isso? Então, Oi? Concordamos só. Ok. Bom, então, retomando. É essencial avaliar os resultados que vocês obtêm na empresa, comparar esses com o que vocês já haviam previsto e com os referenciais estabelecidos. Vocês já devem fazer, de certa forma, um acompanhamento do que o mercado de cada um de vocês espera, né, que venda, como que está a concorrência, enfim. Não que a gente vai se basear sempre no outro, mas para ter uma noção de como que está e fazer esse comparativo para a gente buscar sempre evoluir e melhorar.
Então, em relação aos indicadores de desempenho, então, é claro que assim, a necessidade da empresa de monitorar e avaliar isso é através da aplicação de indicadores de desempenho. Então, os esforços e os respectivos resultados que vocês vão obter a partir disso têm vista para identificar as dificuldades, gargalos e atuar na eliminação ou minimização deles. E é utilizado para quê? Para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para tomada de decisão, comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. E esses indicadores, eles medem diretamente os desempenhos relacionados a objetivos e metas estabelecidas no planejamento de vocês, satisfação dos clientes, resultados do trabalho executado sob a ótica do cliente e das demais partes interessadas, desempenho dos diferentes processos de trabalho da empresa, esforço em fazer as coisas, entre outros. Bom, então é preciso conhecer como que a sua empresa está em relação aos aspectos que mais impactam seu desempenho, pontos onde no momento se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa, para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível. Então, a definição do que será mensurado é a atividade inicial para estruturação de indicadores de desempenho. Então, a gente fala que o sucesso de uma empresa depende do seu desempenho e da sua capacidade de competir no mercado e do seu resultado operacional. Bom, agora um momento de reflexão aqui entre a gente seria: quais aspectos mais impactam no desempenho da empresa de vocês? Agora um momento para vocês refletirem sobre isso. Quais são as maiores dificuldades que vocês percebem na atuação da empresa hoje? Se alguém quiser comentar um pouco sobre de dificuldade, o que você percebe que impacta mais no desempenho? Olá, boa noite a todos. Vai falar? Pode. Eu sou Éder, acabei de tem uns 15 minutos, 10 minutos que eu entrei aqui no grupo. Eu montei a Multitreco, é uma empresa de ferragistas e utilidades celular, aqui no Jardim Goiás. Semana que vem agora eu completo 8 meses de aberto. Não sei se está dentro da pergunta aqui, o que mais impacta para mim hoje é gente qualificada, porque é uma venda muito específica, tem que ter uma qualificação, conhecimento na parte de hidráulicos e elétricos, né, produtos hidráulicos e elétricos, então precisa de gente qualificada e também estacionamento. Não sei se cabe, se é comum os outros participantes. Mais alguém gostaria de contribuir? Seguir na mesma linha do Éder, né, encontrar pessoas qualificadas, né. Nesses últimos tempos, de uns 10 anos para cá, os restaurantes japoneses, eles tiveram um crescimento muito grande, principalmente aqui na cidade de Goiânia, né. Nós estamos aqui há 12 anos, né, e a gente percebeu a quantidade de restaurantes japoneses. Então, encontrar pessoas qualificadas é muito difícil, né. Então, você pegar pessoas novas, jovens, né, e treinar. Então, esse é um dos motivos da dificuldade da empresa, né. Então, o crescimento de restaurantes, né, faz com que outros funcionários se migram para eles, né. É verdade. Sim, concordo. Eu também pensei nesse aspecto da falta de treinamento da minha equipe. E hoje, assim, eu me sinto responsável por propiciar esse treinamento para eles, porque se a gente simplesmente tirar e mandar embora, né, sem esse treinamento, aí eu não acredito que você vai trocar de problema, vai vir outro que pode ter outros defeitos, né, de honestidade, de falta, de absenteísmo, de honestidade, porque a gente lida com mercadoria o tempo todo, né. Então, hoje eu me sinto responsável por promover um treinamento com a equipe, porque é muito, 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 muito fraco mesmo. Muitas coisas que acontecem que chega, assim, a gente fica incrédulo de acontecer todo dia, e aquilo sistematicamente. Às vezes, eu não sei se é falta de vontade ou falta mesmo de capacidade
por treinamento, né? Porque existe a capacidade que você treina e existe pessoas que às vezes não alcançam, né? O que a gente precisa, né? Eu acho que... Desculpa, Éder, desculpa. Pode falar. Não, eu só ia concordar com ela que sim. É um pouco de talento, né? Eu tenho que misturar treinamento com talento. Eu digo isso porque eu tenho contatos com muitos clientes, né? E esses clientes são empresários, né? Eu vejo que a maior dificuldade, acho que das empresas, sejam grande ou pequena, é gestão de pessoas, qualificação de pessoas, né? Parece que só muda o endereço, o problema é o mesmo, né? A gente tem sempre a mesma dificuldade, é o comprometimento, a responsabilidade. Eu acho que, não sei por qual motivo, não sei quando que a gente vai encontrar uma estabilidade nesse momento, né? Nesse sentido, mas existe uma dificuldade muito grande em todos os sentidos, comprometimento, respeito. Eu digo isso, como que eu faço um prato bem feito, né? Se a pessoa não tiver comprometimento, se ela não pensar que esse prato que eu estou fazendo é como se fosse para mim, né? Então, um prato mal feito, ele impacta lá na frente, né? O cliente ele pode não comprar mais de você. Talvez a mesma coisa no mercado, um atendimento desejar, com certeza ele vai migrar para outro supermercado, não volta mais. Então, essa coisa de empatia... a gente coloca tudo na mão do funcionário, né? Fica na ponta. Exatamente. Todo o seu esforço, todo o seu investimento, tudo que você fez para chegar na mão do cliente, não chega através da nossa mão, chega através do funcionário. Exatamente. E hoje com as vendas online, a venda de WhatsApp, que a gente tem muito aqui. Por exemplo, o cliente pede um café extra forte, 3 poderes. Eles mandam um café 3 corações. Por simplesmente não presta atenção, né? Acho que o erro de informação é muito presente, né? Não só a informação, a comunicação verbal, comunicação visual, né? Existe um erro muito presente, né? Terrível. Você, do restaurante japonês, você sabe cozinhar a culinária japonesa? Você domina? Sim, eu sei. Eu como se fosse uma padaria, onde que se o padeiro não vier, ela, no caso do restaurante, se por acaso faltar 1, 2 funcionários, eu consigo rodar o restaurante, né? Não com a mesma velocidade, porque eu não tenho a velocidade do dia a dia, né? Mas dá para funcionar, sim, né? Entendeu? Eu acho muito importante você saber, se o funcionário está na mão dele, tipo, você não sabe cozinhar e ele sabe, aí você fica muito mais escravo ainda. Não, realmente eu não deixo acontecer isso, eu procuro sempre estar fazendo um rodízio de aprendizado, onde que não fica centralizado, às vezes um serviço principal com outras pessoas, então sempre tem alguém que está aprendendo, né? Ótimo, isso é muito bom, no seu caso específico. No geral é bom, principalmente no caso de uma padaria, se o padeiro faltar, ou no seu caso, uma culinária específica, se o cara faltar, alguém sabe fazer, isso é todo. Parabéns. Agora, em relação aos indicadores, como definir quais indicadores acompanhar, né? Então, a definição deles, ela será realizada através da influência da situação em que a empresa se encontra, em termos de identificação das dificuldades existentes para a concretização dos resultados previstos. Então, no caso onde o empresário não tem clareza ou possui dúvidas quanto aos aspectos que impactam no desempenho da empresa, é necessário selecionar indicadores gerais que permitam identificar quais são esses aspectos. Agora, quando o empresário já tem conhecimento de quais são os aspectos que impactam no desempenho da empresa, o cenário já cabe selecionar indicadores específicos que permitam avaliar se os resultados das ações desenvolvidas possibilitam a eliminação ou diminuição de suas causas. Então, os indicadores de desempenho precisam ter como foco a melhoria dos resultados da empresa. Após estarem definidos os indicadores, devem então estabelecer as respectivas fórmulas para cada um deles. E tem essa frase que a gente usa bastante aqui, que o que pode ser medido pode ser melhorado.
Então, em relação a essa frase, eu gostaria de uma reflexão de vocês acima dela. Essa frase, ela está adequada? Ela pode ser aplicada no contexto empresarial? Como que vocês conseguem aplicar isso no dia a dia de vocês, na vivência de vocês nas empresas? Como que vocês aplicam? Por que vocês aplicariam isso? É interessante, né, essa frase, né? Recentemente eu ouvi um podcast e estava falando sobre Fórmula 1, né? Sobre o pit stop, né? Até pouco tempo, durava 4 segundos uma troca de pneu, né? Quando a gente fala em 4 segundos, fala assim, nossa, 4 segundos a gente não faz nada, né? Mas numa Fórmula 1 se troca os 4 pneus, né? E recentemente o pessoal quebrou o recorde, agora é 1,97 segundos, né? Ou seja, em 1,97 segundos consegue se trocar 4 pneus, né? Ou seja, a própria frase fala assim, que pode ser melhorado. Então, o pessoal está sempre à procura, né, da melhoria e da sintonia, da agilidade, né? E às vezes uma pessoa, atrasa, o meu funcionário às vezes atrasa 10 minutos, né? E eu falo assim, nossa, em 10 minutos, em quantos pneus numa Fórmula 1 poderia ser trocado, né? Você está entendendo? Porque 2 segundos é muito precioso. A gente faz muita coisa. Isso mesmo. Não, perfeito sua colocação, só te corrigindo, é 1,92 1,92? Olha só, tá vendo? Você vê que, eu acredito que mais pra frente vai ter outros recordes nesse sentido, né? Sei lá, só se uns... acho que é possível. Não, com certeza essa frase tem tudo a ver, pode ser medido, pode ser melhorado. Até chuva que a gente não consegue ter gestão sobre a biométrica, mede constantemente a chuva, justamente para você ter um histórico. O que você não domina, você tenta dominar pelo histórico dos anos anteriores. Agora, uma informação que você domina, com certeza você vai melhorar. Com certeza. Bom, agora em relação ao desempenho empresarial, então, como acompanhar essa gestão dele? Seria através na verdade, assim, é uma soma das atividades, né? E dentre elas está ali a definição dos indicadores de desempenho, suas metas, monitoramento dos resultados, análise dos resultados, comunicação desses resultados às equipes e desenvolvimento das ações necessárias. Por que a gente bate tanto nessa tecla e fala tanto nisso, apesar de, sim, tá começando aqui com vocês, mas a gente reforça bastante, porque durante todos esses ciclos que a gente passa, a gente acompanha empresas, vários tipos de empresas e tem vários tipos de gestão também, de cabeças ali controlando. Então, assim, tem empresário que não sabe quanto que gasta com a operação dele, tem empresário que não sabe quanto que entra, qual que é o faturamento dele, não sabe quanto que ele precisa vender, quanto que ele vende em determinado período, não tem acompanhamento de nada disso. Então a gente fala muito, a gente reforça muito esses pontos com vocês. Então, assim, uma vez definidos os indicadores e suas metas, é hora de iniciar a etapa de monitoramento. E esse processo ele começa ali nas coletas dos dados, de acordo com a sistemática e a periodicidade que vocês definirem em relação à definição desses indicadores. Então, geralmente, coletar os dados responsáveis direto pelos processos em que os indicadores estão inseridos. E esses resultados, eles geralmente aparecem em painéis, sistemas, planilhas, tem várias formas para vocês fazerem esses acompanhamentos. Então, gostaria de ressaltar aqui com vocês que mesmo a análise dos resultados dos indicadores de desempenho deve ser feita com uma certa regularidade ali. Então, não é só tem empresário que é uma vez a cada 3 meses, 6 meses, ou nem isso. Tem uns que faz uma vez por mês consegue fazer esse levantamento. Tem outros que a gente acompanha aqui que às vezes nem isso, tem uma dificuldade muito grande de ter uma real noção do que acontece na empresa dele. E, bom, a análise dos resultados desses indicadores, né? Então, essa análise, ela fornece informações que permitem uma visão acerca do que você quer medir. Fundamental ali para a tomada de decisão de vocês, se for o caso, né? Um replanejamento. E nessa análise deve ser avaliados os resultados que vocês vão obter por meio da aplicação desses indicadores e, quando for o caso, definir ações necessárias para eliminar as causas dos problemas identificados e acompanhar o desenvolvimento dessas ações de melhoria.
Então, em relação à identificação de problemas e causas. Problema seria qualquer resultado diferente do desejado, e a causa do problema é as razões que provocaram esse resultado diferente. Então, é fundamental para vocês a identificação desses problemas existentes seja realizado o mais cedo possível, para que seja necessário, se for, né, realizar intervenções com rapidez, corrigir processos, que foi uma das perguntas que a gente fez lá no comecinho, no primeiro encontro. Então, nessas reuniões de análise dos resultados, os responsáveis pelo acompanhamento, às vezes eu vou ser empresário, às vezes tem gente que é o contador que faz esse acompanhamento, tem gente que é o gerente, então assim, enfim, os responsáveis por esse acompanhamento fazer uma avaliação desse indicador, informar os resultados obtidos, e quando obter um resultado, né, não esperado, o que a gente fala aqui, o problema, trabalhar para identificar as possíveis causas e corrigir essa situação. Então, a gente trabalha muito aquela questão dos 5 porquês. O uso dessa ferramenta, né, que a gente fala, é simples porque permite, a partir desses porquês, seguidas vezes, identificar o que levou a determinada situação, né? Por exemplo, ele deve se perguntar por que ocorreu tal problema. Resposta, por isso, isso e aquilo. Aí, novamente, e por que aconteceu isso? Ah, por conta disso, disso, disso. Aí depois, não, mas por que aconteceu tal coisa? Aí depois, não, por isso. E você segue com esses porquês, vai desmembrando e consegue criar esse questionamento, né, seguinte, e vai fundamentando uma resposta, você consegue achar a raiz do problema. Aqui, os porquês, né? Então, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por que isso aconteceu? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que a ordem não chegou, né? Porque a equipe está sobrecarregada. Então, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? Aqui a gente já achou problema. Olha só que veio lá no produto que não chegou certo para o cliente, a gente identificou o problema em relação ao dia a dia, né, a gestão das operações ali daquela empresa. Então, essa técnica é legal porque ela ajuda a desmembrar o problema e você chega ali na raiz. Agora, sobre o indicador que vamos acompanhar aqui, como a gente já tinha falado no começo, vai ser em relação ao indicador de produtividade do trabalho. Então, o programa Brasil Mais, ele acompanha esse indicador, tanto que, como eu falei com vocês lá no encontro 6, que vai acontecer meados ali de janeiro, se não me engano, a gente vai fazer esse cálculo. Então, no encontro 6, eu vou precisar que cada um colete, traga para mim os dados dos custos variáveis do mês de novembro, faturamento bruto do mês de novembro e número de pessoas ocupadas. Alguns de vocês eu lembro que comentaram que já fazia esse acompanhamento, tem um ou outro que fazia anotando no sistema de gestão, então é só reforçando para continuar acompanhando, porque a gente ainda está aqui em novembro, né, de fazer esse levantamento dos dados para a gente fazer a mensuração do indicador de produtividade. Então, conforme explanado, vamos acompanhar isso em relação ao mês de novembro. Então, esse cálculo é feito através de faturamento bruto menos custos variáveis dividido por pessoas ocupadas naquele período. E o que seria, então, faturamento bruto? É o valor total de venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, faturamento total desse período. Então, não é considerado receitas extraordinárias com vendas de ativos ou aplicações financeiras, empréstimos, não entra nessa questão. Já os custos variáveis, o que vai entrar neles, né? São os custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa de vocês. Então, esse valor ele depende diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, no caso, novembro. Então, exemplos de custos variáveis: comissão sobre as vendas, imposto sobre as vendas, o ICMS, PIS, COFINS, enfim, outros impostos que vocês pagam. Custos do produto ou serviço, né, que seria matéria-prima, insumo, aquisição do produto, embalagem, taxas de cartão de crédito ou boletos, frete, logística, tudo que, enfim, varia conforme a produção de vocês.
Então, não inclui nesse cálculo, nesses custos que eu vou precisar, os fixos, né? Que seria o salário que vocês pagam para funcionário, o aluguel. Aí, dependendo do tipo da empresa de vocês, água e energia entra, outros não. Então, quando é comércio, assim, não entra, comércio que eu falo, varejista, por exemplo, não vai entrar água e luz, geralmente são contas fixas. Agora, quando se trata de uma panificadora, energia, ela já oscila, um restaurante também, então, ficar atento quanto a isso. E esse levantamento dos custos, eu vou passar essa planilha para vocês depois, mas não necessariamente precisa utilizar. Ela serve mais de apoio quando o empresário não tem o hábito de fazer a coleta desses dados, aí vocês vão preenchendo ela no Excel mesmo, que aí ele mesmo vai somando. Mas quando vocês, para vocês que já têm esses dados nos computadores de vocês, é só me passar o valor lá no ponto. Então, Thaís, é tanto, tanto, tanto. Não precisa passar um descritivo para mim do que foi cada um desses valores, não. Bom, e pessoas ocupadas vai entrar o quê? O número de pessoas que trabalharam na empresa de vocês por pelo menos 1 hora por semana, remunerada ou não, independentemente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Porque esse indicador ele pode gerar diversas dúvidas, né, em relação a isso. Então, para reduzir as dúvidas, essa tabelinha aqui ela ajuda bastante. Então, entre o quê? Sócios e proprietários, familiares. Por isso que aqui a gente fala a questão do vínculo empregatício ou não. Então, às vezes você tem um esposo, um filho, alguma coisa que não tem um salário ali, mas te auxilia na produção, né, no acompanhamento da sua empresa. Então, ele entra como pessoas ocupadas, pessoas de férias, licença de até 15 dias, profissionais da lei Saber Parceiro. Então, não entra nesse cálculo estagiário, terceirizados, prestador de serviço e licenças maiores que 15 dias. Bom, então nosso encontro é isso como considerações finais em relação à produtividade do trabalho, verificar esses resultados da empresa de vocês e obter a partir da divisão do faturamento, menos custos variáveis, tudo aquilo. Acho que não sei se ficou alguma dúvida, mas a gente vai esclarecendo ali nos próximos encontros, coletando esses dados, a gente vai conversando bastante sobre isso. E, enfim, vai ficar então como tarefa, né, na casa de vocês, realizar a coleta de dados, no caso de onde vocês aí não terem esse hábito de fazer. No mais, os termos de visita eu já enviei pro e-mail de todo mundo, depois eu posso enviar também para o WhatsApp se vocês quiserem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente está aqui no comecinho da nossa jornada, então a gente tem um caminho aqui para traçar. O pessoal do Sebrae já está mandando material, conversando com a gente sobre, eu vou encaminhando tudo isso para vocês. Hoje, como a gente já teve